Sabemos que uma das características mais marcantes que caracterizam a esquerda é o coletivismo. Esquerdistas enxergam a sociedade com base em coletivos, como classes sociais, gêneros e raças. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Com base no coletivismo, a sociedade é explicada pelas relações e conflitos entre coletivos. Como a esquerda une ambas as ideologias do coletivismo e do igualitarismo, isso resulta na defesa de que coletivos sejam igualitários, seja em oportunidades ou em resultados. Dessa forma, a esquerda se preocupa em identificar as diferenças entre esses coletivos, buscando identificar alguns grupos como privilegiados e outros como oprimidos, para, em seguida, propor medidas políticas e ideológicas para corrigir essa desigualdade. Esses grupos oprimidos são conhecidos popularmente como minorias. No entanto, para que ações sejam tomadas para corrigir a desigualdade entre grupos, é preciso tratar indivíduos de grupos diferentes de forma diferente. Por exemplo, boa parte da esquerda defende cotas para minorias em universidades. Isso significa que um indivíduo que pertence a uma minoria é aceito na frente de outro considerado privilegiado, mesmo tirando uma nota menor. Isso é feito usando o poder coercitivo do Estado, que é o monopólio da força física. Ou seja, para que a esquerda consiga tomar medidas na direção da igualdade entre grupos, ela precisa discriminar entre indivíduos desses diferentes grupos. A lei precisa se aplicar de forma diferente para um indivíduo do grupo opressor e para outro considerado do grupo oprimido. Não se pode garantir, ao mesmo tempo, a igualdade do indivíduo perante a lei e a igualdade entre grupos, seja de oportunidade ou resultados. Também não se pode separar completamente a igualdade de resultados e oportunidades. Se grupos diferentes têm resultados diferentes de riqueza e status, isso também vai se refletir em oportunidades diferentes para os descendentes de cada grupo. Pais com mais riqueza e status também podem garantir maiores oportunidades para os seus filhos. Tanto a busca da igualdade de resultados quanto de oportunidades para coletivos vai exigir necessariamente o uso da força coercitiva contra os direitos individuais, como o direito de acumular riqueza e garantir condições aos descendentes proporcionais a esse acúmulo, já que esse acúmulo de riqueza pode gerar diferenças na oportunidade e nos resultados de cada um dos grupos que a esquerda divide como oprimido e opressor. Como a esquerda prioriza a igualdade de resultados e oportunidades acima da igualdade perante a lei e prioriza o coletivo sobre o indivíduo, segue, portanto, que a esquerda é incompatível com o direito individual igualitário, ou seja, a igualdade do indivíduo perante a lei. Inclusive, a igualdade perante a lei só pode ser individual, já que a lei se aplica às ações humanas e apenas o indivíduo age, usando meios escassos para alcançar fins. Coletivos não agem e, portanto, é impossível garantir uma igualdade coletiva perante a lei. Cada indivíduo tem a lei aplicada sobre suas próprias ações. A lei é a única possibilidade na sociedade de que conflitos possam ser evitados. Como toda ação humana usa recursos escassos para alcançar fins, segue que múltiplos indivíduos podem ter fins diferentes, e o desejo de usar os mesmos recursos escassos para alcançar esses fins. Isso é o que podemos chamar de conflito. Como a função da lei é classificar toda a ação humana como justa ou injusta, segue que a lei deve necessariamente resolver conflitos sobre recursos escassos. Caso contrário, ações conflitantes seriam permitidas simultaneamente, fazendo com que a lei permitisse contradições. A única forma logicamente possível pela qual a lei pode eliminar todos os conflitos é designando cada recurso escasso a um usuário legítimo, já que é o usuário que age individualmente. Esse usuário legítimo é chamado de proprietário, e os recursos que ele pode usar legitimamente são sua propriedade privada. Qualquer lei que permita a violação de propriedade privada é, portanto, antiética, e é uma lei também que permite a contradição dentro de si mesma. Por isso, o igualitarismo coletivista, tão presente na esquerda e que resulta no identitarismo, é antiético,
pois ele resulta em medidas que violam o direito individual de fazer trocas voluntárias de propriedade privada, ao tentar alcançar a igualdade de oportunidades ou de resultados entre coletivos. Por esse motivo também, a esquerda identitária, ou chamada nos Estados Unidos de woke, defende pautas que tornam a resolução de conflitos impossível, pois indivíduos serão discriminados por essas pautas com base em pertencerem a grupos considerados opressores ou oprimidos. Na ausência da possibilidade dos conflitos serem resolvidos pacificamente pela ética libertária, individual e universal, a decisão de um indivíduo necessariamente vai precisar se sobressair sobre a de outros, e isso acontecerá necessariamente com base no poder político e econômico de cada indivíduo. Por isso, o identitarismo favorece os poderosos, a elite política, corporativa e midiática. E isso explica muito bem por que toda a elite e a mídia são esquerdistas, coletivistas e identitaristas. Essas ideologias tornam impossível a igualdade dos indivíduos perante a lei, permitindo a perpetuação da autoridade e do poder dessa mesma elite. Isso também afeta o debate de ideias. Ideias são julgadas pelo grupo ao qual pertence quem as expressa, e não pela sua validade lógica ou empírica. Dessa forma, a elite pode relativizar o debate de ideias e transformá-lo em uma disputa de poder, defendendo a censura, muitas vezes mascarada por termos eufemísticos, como checagem de fatos, ou combate às fake news, ou lugar de fala. É por isso que é tão conveniente à elite ser coletivista e identitária, pois isso garante a ela um pretexto para manter o seu poder político, midiático e corporativo, evitando que precisem justificá-lo em um debate honesto. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi sugerido por Corsário, escrito e narrado por Alexandre Porto.